Olá, amores! Estamos aqui de volta com a nossa série de arcanos maiores do tarô, ou arquétipos. Então, eu me chamo Rosiane Oliveira, Eu me chamo Elaine Carneiro. somos terapeutas holísticas vibracionais e hoje a gente continua a nossa jornada aqui com o arquétipo ou arcano maior do tarô, Enamorados. Se você não está acompanhando a gente, quero te lembrar que esse vídeo faz parte da série da análise dos arcanos maiores no tarô e como aplicá-los na nossa vida diária. Hoje, finalmente, a gente chegou numa carta que antes da gente gravar, a gente estava dando muita risada, que é o maior desejo e o maior medo da humanidade, que é se relacionar com o outro. Então, nós vamos falar um pouco mais profundamente a respeito dos relacionamentos, especialmente os românticos afetivos, que é a principal fonte dessa carta, né? A principal mensagem que essa carta transmite. Então, a simbologia, né, que a gente traz, vocês já podem ir sentindo quando observarem, né, quando verem a carta, que ela já transmite, né, algumas mensagens e vocês já podem ir se conectando. Cá estamos nós com a nossa carta de relacionamento. Dá para sentir que é uma carta forte. Bom, o nome dessa carta é realmente Os Enamorados ou Os Namorados. Alguns poucos decks falam, tipo, traz essa nomenclatura, mas de modo geral, nós vamos encontrar ela com esse nome mesmo. Essa é uma das cartas um pouco controversas no sentido de representação e simbologia, embora ela tenha símbolos que sempre vai ter em todas, mas ela é representada sempre com um homem e uma mulher e algum intermediário ali entre esse homem e uma mulher, um corpo masculino e um corpo feminino. Vocês vão encontrar ela, que para mim é muito mais coerente, como se fosse um casamento. Então, se você está acompanhando, vocês já ouviram que nós falamos da imperatriz, do imperador, e no nosso último vídeo nós falamos do Papa, ou Hierofante. E quando a gente chega na carta 6, a essência da carta 6 é o casamento, a união do imperador com a imperatriz, e nós temos o Papa, ou Hierofante, como testemunha, casando essas duas energias. Então, essa costuma ser a essência dessa carta. No entanto, esse artista, desse deck, ele resolveu traduzir aqui um recorte do juízo final ali do Jardim do Éden, né? Juízo final não, perdão, um recorte do Jardim do Éden, quando a divindade expulsa Adão e Eva do paraíso por eles terem comido da árvore do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Mas, enfim, também não vai tirar a essência dessa carta em termos de simbolismo. Por quê? O que é que vocês precisam entender aqui? Quando a gente chega nessa carta dos enamorados, é quando a vida nos convida a decidir andar a dois ou não. Então, acima de tudo, o simbolismo fortíssimo dessa carta é decisão. A partir de agora, eu abro a minha vida para dividir com o outro. Eu não sou mais sozinho ou sozinha. Então, seja a sua escolha tipo um parceiro, uma parceira, né? Uma pessoa com corpo feminino, masculino, ou como você quiser chamar, é esse momento de união, união de outra energia na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser um elemento da energia feminina, né? Que está representada aqui por essa mulher, que é essa energia receptora, criativa, essa energia mais voltado para receber, mais voltado para a intuição. Então, é um aspecto dessa carta. A outra é o aspecto do masculino, que é a energia da ação, da assertividade. E aí vocês podem voltar nos vídeos anteriores e compreender um pouco mais do que é essa energia feminina, que está ali representada pela
imperatriz e pela sacerdotisa, e um pouco mais dessa energia masculina, que está representada pelo imperador e um pouco pelo Papa também. Então, nessa carta, a gente vai entender como que a gente integra, como a gente convive com essas duas energias, que é tanto o casamento quanto a união. Então, por que que esse artista especificamente escolheu esse recorte da história, dessa história bíblica para trazer essa carta? Porque quando você vai se relacionar com o outro, tanto você vai descobrir paraísos no outro e também sombras ou infernos, né, simbolicamente falando. Então, por isso que você vê que essa carta ela é bem dividida. Tem aqui o paraíso, né? Ali, Eva no jardim, quanto também essa sensação de opressão, né? Essa sensação de inferno interno acontecendo. Porque essa carta também tira um pouco o romantismo de achar que relacionamentos vai ser só flores, porque todo mundo que já se relacionou pelo menos uma vez na vida sabe que não é bem isso. Mas é uma união que vai trazer crescimento, né? É uma união que vai gerar vida. É uma união que quando você integrar tanto essa criação, esse paraíso, quanto esse caos, quando você consegue compreender a sabedoria de cada um desses aspectos da energia feminina e masculina, você cria vida. Então, é por isso que está aqui essa dualidade nessa carta. É, Essa, diga. essa árvore com frutos, ela também simboliza as experiências que a gente adquire com as relações, né? As experiências, os aprendizados. E aquela árvore com fogo é o que acontece na nossa vida, morte e vida. Então, vai ter o caos, vai ter a destruição para que o novo aconteça. Então, é bem essa ambiguidade, né? Que são ambíguos esses panoramas, porém, eles são necessários em todas as relações, né? Ter essas renovações, o colher dos frutos, né? Do que você criou, do que você gerou, né? Muito bom essa lembrança e essa percepção, Rose, porque esse artista que de alguma forma trouxe a simbologia dessa carta, ele já tirou todo o romantismo que nós temos, toda a inocência que nós temos em relação a se relacionar. Ele já colocou logo no deck, ó, você vai desfrutar as delícias e as dores de um relacionamento. Porque em outros decks ela tá bonita. Ela é o casamento, né? Tem ali o Papa casando o imperador, imperatriz naquele momento bonito da vida. E aí esse artista já trouxe, ó, vai se unir com o outro? Pode ser, gente, essa carta em outros níveis, pode ser outras relações também, mas especificamente relacionamento amoroso. Aí esse artista já trouxe, você vai se relacionar com o outro, você vai viver umas coisas gostosas, mas você vai atravessar umas sombras. Então, ele já trouxe, assim, de uma forma bem intensa, nessa carta, né? Essa simbologia. E faz a gente ficar indeciso quando a gente olha essa carta, que é sobre decisão também, se a gente quer realmente pagar o preço, digamos assim, de se relacionar ou de realmente decidir viver essa experiência, né? Sabendo que vai ter esses dois momentos aqui. E essa carta costuma ter uma testemunha, né? Um intermediário, que no caso está sendo esse anjo, ou não sei se o artista quis simbolizar uma representação do divino, né? De compreender que ali está tendo uma testemunha, alguém está testemunhando essa relação, alguém de fora muitas vezes está vendo melhor do que eles dois, o que é que está acontecendo. Então, outro simbolismo dessa carta é essa terceira pessoa, que em outros decks é mais comum você encontrar essa figura sendo o Papa, né? Sendo alguém que está casando essa energia masculina, essa energia feminina aqui. Tem algo mais que você quer trazer, Rose, sobre simbolismo? A cobra também, né, a serpente, ela também é ambígua, né? Ela também ela é o símbolo da cura, né, para a medicina e também do veneno, da dor. Então também traz essas duas coerências a gente também sabe que quando os nossos chakras, que são nossos campos de concentração de energia no nosso corpo, ele atinge um nível máximo, se forma a Kundalini, e ela é simbolizada também como uma serpente dourada.
que percorre pelo nosso corpo. Então, a serpente ali também ela tá nessa conexão de ambos as perspectivas, né? Lado bom, né? Lado luz e sombra. Sim, é bem sobre isso mesmo. Essa serpente traz bem também essa energia do conhecimento do bem e do mal, né? Da luz e da sombra das relações. E da Então, sexualidade também, né? o conhecimento também de como é que você vai lidar com essa energia na sua vida, né? Todos os aspectos dessa energia. Então, esse artista foi polêmico. Ele diz assim: bora tacar fogo no parquinho e mostrar logo para essas pessoas que não é só paraíso se relacionar, tem outro lado também. Mas é isso aí, meu povo. E aí, como é que tá chegando essas informações? E agora a gente vai se aprofundar um tantinho mais nas luzes e nas sombras do se relacionar. A gente vai destrinchar um pouco mais e a gente convida você a analisar como é que está a sua capacidade de se relacionar na vida, né? Então, do lado sombra, perdão, do lado luz ou lado saudável, como é que está esse aspecto, né? Esse arquétipo, essa energia na sua vida? Então, a primeira palavra-chave é amor. E como o Nani falou antes, ela está muito conectada com a questão de relacionamentos e principalmente relacionamentos amorosos. A gente sim sabe que o primeiro amor vem internamente e ele expande, transborda e ele vai para o externo, que é a outra pessoa. E aí isso não tem gênero, homem, mulher, com quem você quiser. Mas é essa questão do amor que ele se expande e ele chega para outra pessoa. E aí há essa troca do amor. E isso, consequentemente, traz a união. União de corpos, união de histórias, união de pessoas, união do relacionamento, que é a próxima palavra. Então, a união gera um relacionamento. O que que é relacionamento? É relacionar-se com alguém. E o se relacionar-se com alguém gera história, gera questões, gera experiências, né? Então, o amor é a chave para que você olhe para essa relação com uma outra perspectiva, de uma troca saudável, de que vai haver momentos sombra, você vai ver o lado sombra da pessoa, você vai ver o seu lado sombra, que todo relacionamento é um espelho. Então vai chegar um momento que você vai se olhar e vai ter que dizer, essa pessoa sou eu, né? Quer complementar com algo? Sim, acho que até então tá ok. Ok. Isso gera ligação, né? Essa ligação de estar com a outra pessoa, essa conexão. Até existe uma mitologia na Ásia, chineses, coreanos, japoneses, em que existe um fio vermelho em que a gente se conecta com alguém. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa que mais vai se ligar com você, mais vai se conectar. E pode acontecer o que for no planeta, no momento vocês vão se cruzar os caminhos e esse fio vai puxar vocês nesse magnetismo, nesse imã e vai ligar. E é uma coisa assim que a próxima palavra anseio por essa união. Existe de forma biológica de nós seres humanos de querer estar com alguém. A gente pode ver também pela natureza, pelos pares que existem, dessa questão de propagar a sua espécie, uma coisa natural. Então, essa ligação faz com que isso aconteça, traz essa energia, essa criação do eu quero ter alguém. Pode ser que em algum momento você esteja é, escolhendo a solitude, tendo se relacionar-se consigo mesmo, mas vai chegar um momento em que você vai sentir essa sensação de eu preciso me unir com essa pessoa, porque às vezes não é só você que está sentindo isso, a outra pessoa que você está ligada
também está sentindo isso, e é muito mágico isso. E isso gera parcerias. Eu e Nani, a gente tem uma terapia que a gente trabalha em conjunto, que ela também trabalha e eu trabalho, se chama Theta Healing. E a criadora dessa técnica, ela, quando estava solteira, quando ela não estava se relacionando com seu parceiro atual, essa técnica ela ficava só na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, onde foi criado. Quando os dois se conectaram, ela e o parceiro dela, o Guy e a Vaiana, eles se expandiram para o planeta. Então, é uma técnica que está conhecida pelo mundo inteiro, por vários países, até em países que são bem fechados, tipo Emirados Árabes Unidos, que é mais difícil de entrar, tem também lá. Então, essas parcerias, elas se conectam para que possa haver uma expansão. E essa expansão é de casal para casal, é conectar-se com os mesmos propósitos, né? Como as próximas palavras que são valores compartilhados. Quando se há esses valores compartilhados, existe compatibilidade, compatibilidade de caminhos, de jornada, de gostos. Então, se os dois gostam de viajar, se os dois gostam de ficar em casa. Então, esses valores compartilhados gera essa parceria, gera essa companhia saudável. Então, é muito gostoso de ter. E isso gera a questão do romance. O romance, ele pode ser tanto poético, no sentir, no estar junto, como em ações, né? Que existe até as linguagens do amor, que tem pessoas que é por presentes, outras é pela presença, outros... Então, cada um tem a sua linguagem, mas o romance, ele foi banalizado, né? Em que tem que ser tudo flores, que é só daquele jeito. E não, a gente pode, com a criatividade e a forma como a gente gosta, criar esse romance, né? Muitas vezes com gestos singelos, que às vezes não envolve nenhum dinheiro, e sim a sua criatividade, mas que gera um toque tão além do romântico, né? Um toque de amor mesmo, que a pessoa sente. Uau, você fez isso para mim. Por exemplo, fazer uma caixinha com, com flores de campo e você colheu num dia de sol lindo e você entrega para a pessoa porque lembrou dela. Então, são esses gestos que trazem esse romance, que traz essa magia de estar compartilhando esse momento com a pessoa, né? E o romance, ele é muito necessário, porque ele é o impulso da relação. Quando você gera esse romance, sai da rotina, né? Que é o trabalho, estudos, família, filhos, se tiver casal já tem filhos, é necessário esse romance. O romance, ele quebra a rotina e faz com que o casal se olhe de uma outra forma. Aquela admiração inicial que todo casal tem, com o romance ele vai sendo renovado, que é muito interessante esses votos renovados, os acordos que o casal deve ter, e também com novas experiências, né? Por exemplo, vamos ter uma viagem romântica, diferente, um lugar diferente, com culturas diferentes, isso desperta, então, a paixão. A paixão ela está muito conectada com o fogo, com a energia de fogo, com o elemento fogo, que é aquele elemento do impulso, da vitalidade, que o casal precisa, né? Até a energia sexual também é o que diferencia amizades familiares com um casal romântico. Então, a sexualidade também está conectada com a paixão de trazer não só a sexualidade, mas junto, né? A paixão que existe entre eles, essa, esse compartilhar de sensações, de experiências, e isso tudo para ser integrado. Essa integração também junto com as energias yin e yang, não a ver com gêneros, mas com a energia do masculino e do feminino, desse dar e receber, essa troca genuína, né, de casal saudável traz. Então, se você está num relacionamento ou se você está em busca de um relacionamento, percebe
se isso tudo tá fazendo sentido para você, se tá faltando isso na sua vida de casal, ou se você tem essa perspectiva de quando você ter esse relacionamento, se tá batendo isso, porque é necessário esses pontos chaves num relacionamento, porque ele vai ser saudável. E se ele não tem, você pode, com diálogo, chegar num ponto de acordo, né? Em comum, um ponto em comum. E aí, esses são o lado saudável, se quiser também complementar, né? Maravilhosa, amiga. É, pois é, muito bom, assim, eu estava aqui ouvindo, né, e sentindo a força que é realmente a gente se abrir para viver um relacionamento quando ele está saudável, né? Então, a gente que está de fora, nossa, eu quero viver isso, né? Vamos fazer isso acontecer, porque realmente traz muita expansão quando você realmente encontra alguém que tem valores integrados ao seu. Eu conheço alguns casais assim que têm bem essa energia de alma gêmea. Eu já vivi relacionamentos assim também, que um mais um parece que vira mil, né? Eu conheço um casal que costuma dizer assim, que realmente, como a Rose deu o exemplo da criadora do Teta Healing, né? Quando você encontra outra pessoa que tem valores parecidos com o seu, e aí essa pessoa naturalmente vai despertar paixão, né? Vai despertar essa força de querer construir algo juntos, você tem uma motivação que de outra forma você não teria. Então, assim, e aí a gente vai para as grandes histórias das pessoas apaixonadas, né, que desbravam mares, céus e terras para estar perto do seu amado. Então, quando isso está saudável, né, então, assim, imagina um mundo de pessoas se relacionando desde um lugar assim, né? Então, é bom a Só gente ver esse tipo de coisa para a gente lembrar que sim, é possível. Basta que você não negue as sombras. A grande questão aqui é se você idealizar demais suas relações, querer só isso aqui. Isso aqui é possível, né? Essa, essa saúde, se você atravessar as sombras que todos nós temos, né? Entender que elas fazem parte, que elas estão aí para fazer a gente crescer e fortalecer ainda mais a relação. Então, mesmo numa relação saudável, vão ter esses momentos de sombra, né? Em que quando você decide, por isso que é uma carta de decisão, continuar e seguir, essa relação se fortalece, ela vai para outro nível. Você costuma ter valores para ali sustentar uma relação, e é muito bonito quando uma relação consegue ultrapassar as sombras, que ela passa a ser inspiração e exemplo, né? Para as outras gerações, para as pessoas que estão à volta. Se esse, se essa união, a pessoa resolve ter filhos ou adotar crianças, ou o que seja, essas crianças vão ter uma referência, né, saudável de se relacionar. E muitas vezes a gente tem desarmonia nas relações por medos das referências que nós tivemos dos nossos pais ou das pessoas que se relacionam à nossa volta. Então, a primeira palavra que a gente vai acessar aqui nesse lado sombra, ou para quem joga tarô quando a carta está invertida, é uma desarmonia mesmo, é uma dificuldade de acreditar que pode existir equilíbrio quando você se abre para se relacionar com o outro. Você não consegue. Na sua cabeça, você só está minimamente em harmonia sozinho, mas eu quero lhe dizer que provavelmente essa desarmonia que muitas pessoas sentem é porque não aprendeu antes de se relacionar consigo mesmo. E como a Rose falou, a primeira base dessa carta é a gente aprender a integrar essa energia feminina e masculina dentro, se relacionar com nós mesmos, para depois a gente transbordar. Então, quanto melhor você se relaciona com você mesmo, mais você vai ter uma predisposição para viver os relacionamentos com harmonia. Outra muitas palavrinha, de, diga. de, de conflitos é porque às vezes a gente não se conhece totalmente, não sabe os nossos limites. E aí, Uhum. quando acontece um conflito, acaba tendo uma explosão, né? E aí não consegue trazer de volta a harmonia, fica nessa desarmonia, né? E outra coisa também, as pessoas têm geralmente essa questão de agora só deu errado relacionamentos ruins, então acabou para mim o amor. Então só vou viver coisas rasas. Então esse medo
é também do passado. Só que aí entra a questão, se cure o seu passado, porque o próximo relacionamento não vai ser aquele que você passou. E às vezes ele tá lá te esperando esse novo relacionamento, só liberar esse passado, né? Então é muito interessante a questão dos relacionamentos, porque se você não tá conseguindo um relacionamento novo, porque tem muitas feridas do passado, dos outros relacionamentos passados, é porque aí você precisa dessa oportunidade de se curar, né? Sim. Outra palavra aqui que é o que nós estamos vivendo geracionalmente é o medo do compromisso ou uma dificuldade profunda de se comprometer. Esse medo do compromisso, um dos fatores é por isso que nós já dissemos de você ter se machucado no passado, de você ter referências não saudáveis na sua vida, ou agora, nessa era, é a diversidade, é a variedade de possibilidades de parceiro, né? Hoje, com um clique, você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo, você conversa com uma pessoa que tem X, Y, Z características, e aí, de repente, as pessoas estão no modo de se relacionar, onde se comprometer significa fechar todas as outras opções. Aí tem gente que se mete em relacionamento aberto, mas não tem estrutura emocional nenhuma para viver aquilo, ou que acha que vai dar conta de vários parceiros e quando vai ver realmente não dá. Tem pessoas que dão, tá, gente? Tô dizendo que isso não existe, pelo amor de Deus. Existem várias formas de se relacionar, mas o que nós vemos enquanto terapeutas, enquanto pessoas ao nosso redor, são muitas pessoas que não estão sabendo lidar com essa variedade toda e que, no fundo, de alguma forma, tá com esse medo profundo de se comprometer por conta das questões diversas e se colocam em modelos de relação que, no fundo, não faz parte da natureza delas, não faz parte da personalidade delas. Então, nós estamos vivendo isso de uma forma muito profunda, principalmente para os jovens, né? Para quem está passando aí pela fase da adolescência. Então, assim, há que a gente realmente falar de relacionamentos saudáveis para quem escolhe realmente se comprometer, para essas pessoas compreenderem que sim, é possível a gente viver liberando esses medos do passado, ressignificando, estudando novas formas de se relacionar de uma maneira autêntica para ir dissipando esse medo do compromisso, ou essa indisponibilidade de compromisso. Então, isso aqui a gente está colocando nesse lugar das sombras, né? Essa indecisão também, de alguma forma, faz parte desse medo do compromisso, muitas vezes, ou muitas vezes também o compromisso é o que você mais quer, e aí quando você finalmente conhece a pessoa, você às vezes fica com medo de dar um passo, né, de se aprofundar, de casar, fica indeciso se você muitas vezes vai realmente mergulhar, vai abrir mão da sua vida individual sozinho para entrar naquela relação, muitas vezes também por medos do passado, né? Medo de acreditar que vai ser feliz mesmo e a qualquer momento a pessoa vai embora, por medos diversos. Ou muitas vezes você condiciona relacionamento à perda de liberdade. Então, você acha que se você entrar na relação, você vai perder a liberdade de ser você mesmo, vai perder a liberdade de sustentar valores que são importantes para você. E aí você fica ali, às vezes, em vez de buscar transmutar esses medos, muitas vezes deixa de viver essa relação por medo de perder a liberdade, por fatores diversos. A outra sombra é o isolamento. Esse isolamento, muito certamente, também é fruto de histórias do passado que deram errado, ou de muitos exemplos ao seu redor, na sua família, provavelmente na sua linhagem, que faz com que você prefira se isolar, focar em outras áreas da sua vida, né? Tipo, foca demais no trabalho, foca demais, sei lá, nas viagens, foca demais em qualquer outra coisa. Muitas vezes, um, você consegue se desenvolver melhor sozinho, e aí você prefere se isolar do que abrir espaço para o outro e construir juntos. Só que aí, ao mesmo tempo, como a Rosa já falou no começo, como é da nossa espécie o anseio pela união, uma hora vai bater a solidão. E se você não olhar para esses medos e para essas sombras, você pode perder grandes oportunidades de crescimento, né?
Outra coisa que é uma dor profunda de relacionamentos, que eu noto, que eu já vivi, conhecendo a Rose, eu creio que ela já viveu também, são valores desalinhados. Então, a gente está falando aqui de medo de se relacionar, de pessoas que fogem, mas existem relacionamentos na nossa vida em que, por questões diversas, a gente muitas vezes aceita ficar tempo demais em algumas relações, onde a gente já viu por A mais B que aquela parceria, que aquela pessoa tem valores de vida muito desalinhados dos nossos. Isso é muito doloroso, porque para você sustentar esse tipo de relação, você precisa meio que se quebrar, abrir mão de coisas que é a sua alma, que faz parte da sua essência. Então, por exemplo, se você tem uma, tipo, se você acredita no divino, se você acredita em Deus, né? Se você tem uma prática profunda ali de conexão com o divino e outra pessoa é completamente cética e de alguma forma até ridiculariza quem acredita, imagina como é que vai ser viver com essa pessoa. Isso é um valor para você, né? Se cultivar boas amizades, ter um círculo social saudável, é um valor para você e a outra pessoa acha que para viver em relacionamento você precisa se isolar e ficar só o casal, como é que você vai viver com essa pessoa, né? Se um hobby para você, né, ou dançar, o que seja, é um valor para você, te nutre, e outra pessoa, o ciúme por questões diversas não aceita. Aí para não ficar só ou por qualquer outra coisa, você por medo de ficar só, você se submete a essa relação e imagina os danos disso, né? Então, esses valores desalinhados é o que muitas vezes, quando a gente insiste nesse tipo de relação, tempo demais, porque em algum tempo é bom, porque a gente aprende, mas quando você passa tempo demais, isso pode deixar você na descrença de que um relacionamento saudável é possível. Que aí você vai criar aquela discussão na cabeça, oh, mas quando eu permiti me relacionar, eu perdi minha liberdade, eu deixei de fazer o que eu gostava, eu me sentia preso. Não foi a relação, foi os valores desalinhados. Então, anote isso aí. Aí, vamos lá, né, amiga? Não é dizer que não vai ter diferenças. Na verdade, as diferenças, né, de jeito de ver a vida, de personalidade, algumas diferenças, elas são necessárias e convidam a gente a crescer. Mas valor, quando você tem uma coisa que é base para você e para outra pessoa, ela às vezes, de alguma forma, até descredibiliza isso, ela não aceita alguém com essa característica. Então, não vai ter relação, vai ter uma relação, mas vai ter uma relação distorcida, em desarmonia, às vezes abusiva. Está bem conectado com as projeções, né? Ah, mas é porque eu sou assim, o outro também é assim. Ah, se eu E isso acredito, cai na imaturidade. tipo, projetar aquilo que você é no outro. E a gente também faz muito isso no início de uma relação. A gente projeta a pessoa como um ideal, e aí quando tu convive com a pessoa, ela não é aquela tua projeção, aquele teu idealismo. E aí acaba que existe essa distorção também, né? Então, os valores desalinhados também, tipo, às vezes você idealizou algo e acaba dando essa véu de ilusão caindo, né? Mas não É tá que errada a outra pessoa. A pessoa tá, ela tá sendo ela, mas a gente cria, é muito fácil a gente criar. Isso vem muito da nossa, dessas ilusões que a gente tem pela sociedade, né? De filmes, séries, desenhos. E aí, gente, o que é que é importantíssimo? A gente vai voltar para uma das coisas que a gente falou no começo. É importantíssimo você se conhecer, você saber o que é que você ama, o que é que você gosta dentro, para você não cair na imaturidade de não saber comunicar isso para seu parceiro, sua parceira, e para você não querer que ele se esteja completamente engessado do jeito que você quer, para que você consiga colocar uma negociação, um acordo saudável. Ó, para se relacionar comigo é necessário, é o meu valor X, Y, Z. E você ter a maturidade de ouvir qual é os valores da outra pessoa. E depois você ter o discernimento de,
dá para conviver, dá para achar um caminho do meio aqui entre nós dois. Porque senão, se você não tiver essa maturidade de minimamente saber o que é importante para você, o que são os seus valores, e também de ter abertura, né, para ouvir valores diferentes que talvez sejam complementares aos seus, ou que talvez tenha alguma diferença ou outra que você não vá concordar, mas que você consiga lidar. Se você não tiver esse jogo, você vai fechar o seu coração. Porque aí você vai achar, não, sou eu que não sei fazer isso. Gente, é um desafio. Os relacionamentos são a universidade da vida. As outras coisas são escola, mas relacionamentos são universidade. Então, muitas vezes você fecha seu coração. Você vive em separação, sabe? Em separação que a gente está falando, essa separação de eu vou me isolar, preferir viver comigo mesma, eu vou traçar um muro e pronto, não fechei meu coração. E às vezes existem pessoas que até ficam numa relação, muitas vezes por conta do fisiológico, né, da conexão, ou então para ter uma parceria ali, para não ficar só, mas está com o coração fechado, não consegue se conectar. Então ela prefere ele, é alguém que de alguma forma você tem interesses, só interesses em comum, não tem valores em comum, o coração segue fechado, você está separado mesmo dentro da relação. Você é assim, conhece alguém assim, já foi assim, está assim, é bem triste, porque você não acredita que não é possível que vai ter alguém compatível para mim, mas tem, gente. Tem sempre alguém que é mais compatível, que tem a teoria das almas gêmeas, mas tem muitas pessoas compatíveis. Muitas. Só que a gente precisa limpar. A gente precisa de terapia, meu povo. Ou se você realmente, sei lá, é fechado para isso, minimamente você precisa estudar isso, sabe? E ir para a literatura, tem aí Jung, tem Bauman. Tem a Vaiana Stable, que é a criadora do Theta Healing, que tem um material ótimo sobre relacionamentos. Tem o autor, que eu não lembro agora, das 5 linguagens do amor, que é, às vezes, a forma que você entrega amor é diferente da do outro, e você precisa entender qual é a sua para você conseguir falar. Tem comunicação não violenta, que você pode aprender a expressar a sua necessidade no campo amoroso. Se você está desistindo do amor, porque você acha que vai se machucar ou porque você, de alguma forma, não acredita que vai dar certo com alguém, deixa eu lhe dizer que você precisa olhar, precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Estou falando por mim, eu sei que a Rosa também pensa a mesma coisa que a gente se trabalha. E estuda, 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 mas é uma área muito vasta, é muito complexo. Então, assim, tudo bem, existem pessoas que decidem de coração viver uma vida monástica, né? Se entregar ali a uma causa, ao divino, ou sei lá. É uma escolha, tá tudo bem? Se for, se o seu coração estiver feliz, ótimo. Mas, assim, a maioria de nós, a gente só desistiu, ou então aceita esse tipo de relacionamento que é completamente incompatível com você, porque a gente se machucou. A gente tem muitos, 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 muitos registros de muita dor em relacionamento das nossas próprias vivências e das vivências dos nossos ancestrais. Então, é um tema que você vai precisar de ajuda para atravessar algumas dores. Você pode até enxergar, mas se você não se abrir para estudar e se aprofundar, você vai ficar no ponto cego dessas dores. Não E é mesmo? relacionamentos, de forma geral, eles são, tipo assim, eles não são uma coisa engessada. Por mais que você crie, curas, por mais que você busque autoconhecimento, precisa ter em mente que você precisa estar aberto para conhecer a pessoa, se conhecer. Outra coisa, a forma como nós fomos criados não é a mesma da pessoa que a gente se relaciona.
Então é bom você descobrir como é que foi a relação dela com os pais, se ela teve, como ela foi na escola, se ela sofreu bullying. Então ela pode ser uma pessoa mais fechada, não consiga se comunicar, e aí você tem que ter uma nova abordagem. E a pessoa também, então, é tipo, a parceria é essa. Quais são as minhas dores? Quais são os é, meus pontos fracos ou minhas sombras, né? Não consigo me comunicar, ok. Então a gente vai buscar isso. Então, quando o casal se conecta, né, percebe que realmente existe amor entre eles, quando se colocam, não, nós dois vamos se curar das nossas dores, vamos fazer diferente do que nossos pais fizeram, dos que os nossos ancestrais fizeram, é esse comprometimento. E esse comprometimento começa com o nosso autoconhecimento, mas se expande também como no casal. E os enamorados ou amantes, que em inglês é the lovers, é isso, é um amor que chegou e ficou em dois corpos. A compatibilidade é essa, quando sai de ficar em um corpo, que é imperatriz, imperador, e vem para o outro. E essa é a magia do relacionamento. Porque você vai olhar para o outro como humano e ele vai te ver como humano, com dores, com sombras, mas quando se conecta também para ver a sua luz, os seus pontos fortes, as suas qualidades, os seus dons, e você se aprofunda nisso também como um casal, isso também é um mundo. Isso é brilhante e é o que o mundo está precisando. A gente vê que está com muita tecnologia, as mídias estão aí para a gente conhecer pessoas do mundo inteiro, mas não tem profundidade, né? Não adianta eu querer conhecer uma pessoa do outro lado do mundo se é só para conversar e se eu tô em busca de um relacionamento. Então, e quem já está no relacionamento, você pode sim mudar essa perspectiva do seu relacionamento e tipo assim, uau, que pessoa Sim. maravilhosa que eu tenho do meu lado. Importante isso que a Rose falou. Nossa, isso aqui é pano para manga, a gente poderia ficar horas. A gente vai falar disso em outros vídeos, né? Mas isso que que a Rose falou, para quem está em relacionamento, gente, é muito importante. Maturidade, quem já viveu alguns relacionamentos e de quem já viveu relacionamentos longos. Se você está dentro de um relacionamento e está vivendo uma crise ou está realmente num momento difícil, compreenda que às vezes o seu relacionamento está num momento de morte para nascer depois. Então, uma coisa que é beabá, mas que a gente tem dificuldade de ver porque é difícil passar por esses momentos, é que o relacionamento ele vai passar pelas quatro estações. Vai ter o verão, que é o calor, a paixão, aquela coisa maravilhosa, a primavera, o romantismo, a delícia, né? Que é a parte do paraíso lá da carta dos enamorados, né? Mas vai começar a vir ali o outono, né? Que você começar vai ver as coisas, as suas dificuldades, os seus medos, o seu ciúme, a sua noia, seu complexo com sua aparência, é, o controle do outro, a impaciência. Aí são as folhas que a relação vai convidando você a tirar essas folhas velhas para renovar, né? O inverno, que é aquele momento que parece tipo, meu Deus, esfriou, né? Aquela paixão, acabou. Mas é quando você tem suporte e consegue ali pegar o aprendizado dessas fases, a primavera volta a florescer. Aí vai para outra fase da relação, que é viver tudo de novo. A primavera, o verão. Então, quando a gente acha que isso não é possível, é porque a gente provavelmente está conectada ainda, presa a muitas histórias, né? Então, falando nisso, a gente vai fazer questão de deixar para vocês aqui uma possibilidade de se aprofundar nessa carta que a gente estava conversando, é uma das mais importantes, assim, né? Eu sinto que mais a gente, enquanto ser humano, tem dificuldade mesmo, que é de se relacionar com o outro. Então, se você percebe que você está com o coração fechado, que você está com medo de se lançar numa relação, ou que você está conhecendo alguém, está morrendo de medo de mostrar quem você é e a pessoa sai correndo, sabe? Ou que você já está num relacionamento também que você quer renovar, que você quer valorizar ainda mais, porque se você quer se aprofundar, mas está com medo de terminar, enfim, está com um relacionamento na rotina, a gente está com atendimento personalizado desse arquétipo, que nesse caso específico é para trazer
avaliar, né, no primeiro momento, como que você realmente está lidando com essa energia de se relacionar com o outro na sua vida, como é que está a sua disponibilidade. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, que provavelmente você já tem umas noções, mas no diagnóstico a gente vai ter clareza ali do que é que está pegando. Depois a gente vai passar para uma outra fase desse atendimento, que é fazer uma limpeza de crenças. A gente trabalha com Theta Healing, né, que a Rosa falou, que limpa profundamente, o que pode estar no seu subconsciente ali. Algumas coisas você tem consciência, outras você não tem, acredite, que pode estar limitando você de viver a excelência dessa relação, ou realmente se abrir para viver uma relação, e a gente vai fazer uma reprogramação com afirmações, né, para te ajudar a trazer essas qualidades para o seu relacionamento e ativar essa energia de integração dos amantes, a partir de uma meditação que a gente canaliza personalizada para você. Sim. E também a gente, como terapeutas e Theta Healers, né, de Theta Healing, nós também temos essa propriedade de base de também atender casais. Então, se você sente que fez isso e acha que o seu parceiro ou parceira se abriria para isso, a gente também consegue fazer para casal, porque a gente, sem, com inconsciente, a gente faz acordos, faz pactos, em votos que às vezes são inconscientes, às vezes a gente pega da nossa ancestralidade, e de outras existências de forma quântica falando. Então a gente também faz isso, sabe? Quebra de pactos, quebra de votos, de acordos que não fazem mais sentido, né? Então, se vocês precisarem, a gente também tem essa essa base para dar Como essa ajuda para ferramentas. tá? Então, nossos números aqui do WhatsApp e do Instagram estão aqui no na nossa descrição para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. Pode vir aqui nos comentários também, e a gente vai ter o maior gosto de poder explicar melhor para vocês se vocês tiverem interesse, desse personalizado ou para casal, né? E foi um grande prazer trazer mais esse tema para vocês. E do fundo do coração, assim, eu desejo que você tenha coragem de andar com seu coração aberto, sabendo que é possível dar limite, se proteger, né? Manter sua individualidade, mas também se abrindo para o amor, que é esse amor romântico, né? Que é um bálsamo para a alma. Então, eu deixo vocês aqui, ó. Até caprichei no cenário com essas flores, com esse ambiente mais romântico, para deixar essa energia para vocês. E a gente vai se ver no nosso próximo conteúdo. A gente vai seguir com a carta do carro, que é a nossa capacidade de ir para a vida, de explorar novos territórios, de ter autonomia da nossa existência, muitas vezes com o nosso parceiro do lado, por que não? Então, a gente se vê lá. A gente vai deixar todos os nossos contatos aqui e até o próximo Então, contato. curte, compartilha, se inscreve aqui com a gente, e nós estamos iniciando e contamos com vocês. Gratidão. Até! Bons amores!